Olá a todos, meu nome é Tiago Davi Romão. Eu falo daqui de Moçambique, província de Niassa, cidade de Lixinga. Estamos aqui mais ou menos, mostrando aqui no mapa, estamos aqui no norte de Moçambique, já em fronteira com o país Malawi de um lado e Tanzânia lá em cima. Eu e minha esposa, nós somos missionários aqui com a missão do Iris Ministries, fundado pela doutora Hyde Baker e seu esposo Roland Baker. E eles estão aqui em Moçambique já há 20 anos e fazem um trabalho muito bonito junto aos órfãos, acolhendo crianças em situação de risco. E eu estou aqui com minha esposa, estamos aqui numa base do Arco-Íris, do Íris Global, e servindo o povo moçambicano, cuidando de crianças, né, em situação de risco, e evangelizando, cuidando de jovens, discipulando jovens. É um trabalho realmente muito prazeroso para nós. E para mim é um grande prazer estar falando com vocês. Para mim foi uma honra receber esse convite. Quero agradecer a galera do Ministério Extraordinários, na pessoa da querida Vanessa. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda. E realmente eu vi que a proposta desse evento, dessa conferência, vem para fazer uma grande diferença num tempo em que só se fala sobre estar conectado, né? Todo mundo está conectado em todo tempo, seja nas redes sociais, seja nos recursos que a mídia nos oferece. Então, eu achei muito satisfatório usar esse recurso para a gente poder compartilhar um pouco do que Deus está fazendo aqui em nossas vidas. Então, eu espero que essa palestra, se é assim que eu posso dizer, vai abençoar a sua vida. Se você conseguir tirar dessa palavra aqui, dessa mensagem, apenas um objetivo aí de mudança na sua vida, na sua maneira de enxergar as coisas que Deus tem colocado diante de você, eu tenho certeza que eu vou acertar o alvo nesses próximos 30 a 40 minutos que nós vamos falar. Eu quero ler com vocês uma passagem da palavra do Senhor, que está aqui no livro do profeta Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 5, a partir do versículo 3. Diz assim: Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais o que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Eu quero trazer essa palavra e, em cima disso, gostaria de tratar esse tema, acerca da nossa maior missão. Desde que eu vim para o campo missionário, eu tenho sido constantemente questionado acerca de como responder ao meu chamado. As pessoas sempre estão me perguntando:
Irmão Tiago, como você faz? Como fazer para responder o chamado de Deus na minha vida? Eu sinto um amor pelo povo africano. Eu sinto um amor pelo povo do Nordeste, o povo que vive na seca. Eu sinto um amor pelo povo da favela. Eu quero fazer algo. Como que eu respondo ao meu chamado? Essa tem sido a pergunta, o questionamento que eu mais tenho ouvido ao longo desse um ano e quase um ano e meio que eu estou aqui no campo missionário. E meditando nessa palavra, eu gostaria de falar um pouco acerca dessa repreensão que Deus deu ao povo de Israel por meio do profeta Ageu, falando que as pessoas naquela época estavam cada um cuidando da sua própria vida, cada um cuidando da sua própria casa, como o profeta diz. Mas há uma insatisfação. Eu não sei se quando você lê essa palavra você consegue sentir isso, que havia uma insatisfação. Eles plantavam, mas colhiam e colhiam pouco. Eles vestiam-se, bebiam, comiam, mas não se satisfaziam. Havia algo que estava faltando. E aí o Senhor diz que vocês estão preocupados com as vossas casas de fino acabamento, enquanto a minha casa, o meu templo, está derrubado. Sabe, se formos falar um pouco sobre templo, sobre tabernáculo, indo na história do povo de Israel, quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, e encaminhou o povo pelo deserto por 40 anos. E nesses 40 anos, a maneira que o povo de Deus adorou, a maneira que o povo de Deus se achegou a Deus, foi através do tabernáculo de Moisés. Deus deu as instruções e eu fico fascinado quando eu falo do tabernáculo, porque eu vejo como Deus disse até mesmo os detalhes que esse tabernáculo deveria ser feito, os centímetros, as cores, o tipo de material de cada utensílio que foi usado no tabernáculo. Isso me deixa um pouco assim impressionado como o nosso Deus é detalhista, como o nosso Deus pensa em todos os detalhes. E hoje que nós sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz superou toda aquela simbologia que o tabernáculo de Moisés trazia. Assim como o escritor a carta aos Hebreus diz, no capítulo 8 de Hebreus, versículo 5, e também no capítulo 10, versículo 1, o escritor a carta aos Hebreus diz que as coisas no tabernáculo eram como sombras daquilo que haveria de vir. Hoje nós sabemos que Cristo veio e consumou, como ele mesmo disse, está consumado. Ele cumpriu a obra na cruz da redenção. Já não é necessário cumprir com todos aqueles rituais que envolviam o tabernáculo. Mas eu quero levar você a pensar um pouco sobre o tabernáculo. Depois que Moisés construiu o tabernáculo e começou-se a ver aquele ritual de sacrifícios ali no átrio, depois no santo lugar os sacerdotes desempenhavam as suas funções, e depois dentro do santíssimo lugar, onde a arca de Deus, a presença de Deus estava constantemente, e somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar naquele lugar, até mesmo com uma cordinha amarrada no seu tornozelo, para se por um acaso ele tivesse algum pecado não confessado, alguma coisa diante do Senhor que ele não havia tratado, ali ele morreria e as pessoas teriam que puxá-lo por essa cordinha. Meditando acerca do tabernáculo de Moisés, dessa maneira que Deus instituiu a adoração. Anos mais tarde, o rei Davi, muitos anos mais tarde, né? O rei Davi decide trazer a arca de volta. O povo de Israel foi feito escravo dos filisteus. Os filisteus vieram, roubaram aquilo que eles tinham de mais precioso, que era a arca da aliança, a manifestação, a simbologia física da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, os filisteus vieram e roubaram a arca, levaram a arca embora. Então, quando o rei Davi é entronizado como rei sobre o povo de Israel,
E a primeira coisa que o rei Davi decide fazer, trazer a arca de volta. Trazer a arca de volta. Ele chega a dizer em um dos seus salmos: eu não darei descanso às minhas pálpebras. Eu não dormirei, eu não descansarei, eu não deitarei a minha cabeça no travesseiro, enquanto não preparar um lugar para o Senhor habitar. Então, o rei Davi, na sua simplicidade, levanta um tabernáculo, uma tenda, um lugar simples para colocar a arca dentro. Enquanto o tabernáculo de Moisés ainda existia, mas o rei Davi trouxe a arca para Jerusalém de volta e colocou ali naquela tenda, a tenda de Davi. E sabe, eu quero fazer você reparar um detalhe. Enquanto o tabernáculo de Moisés tinha tantos detalhes, tantos utensílios, tantos repartimentos, compartimentos dentro daquele tabernáculo, o tabernáculo de Davi era uma simples tenda, sem o véu, sem o candelabro, sem a mesa de pães, sem o altar de incenso, sem o altar de holocausto, sem a pia lavatória. Era apenas uma tenda onde a arca da aliança ficava dentro dessa tenda. E chegou um tempo que o rei Davi, vivendo no seu palácio, um dia ele disse ao Senhor: enquanto eu vivo aqui nesse palácio majestoso, o meu Deus, o Criador do universo, habitando numa tenda. Eu preciso construir um lugar. Foi quando ele disse esse salmo, foi quando ele escreveu essas palavras a dizer que ele não daria descanso às suas pálpebras. Ele não repousaria a sua cabeça enquanto não encontrasse um lugar para o Senhor habitar. É quando ele decide construir um templo majestoso, formoso para o Senhor. Então o Senhor diz a ele: Davi, você não vai construir um templo para mim, mas o seu filho, Salomão, ele assim o fará. E assim o rei Salomão construiu o templo de Salomão, seguindo as mesmas ordenanças que foram dadas a Moisés, mas numa proporção majestosa, numa proporção de real, né? Uma proporção a nível de rei mesmo, alguém que tinha condições de mandar fazer um templo majestoso para o Senhor. Então, no livro do profeta Ageu também, no livro do profeta Amós, nós encontramos uma palavra que diz no capítulo 9, versículo 11, que naqueles dias eu restaurarei a tenda de Davi, que fora destruída. Sabe, essa profecia do profeta Amós, dizendo que o Senhor restauraria a tenda de Davi. Puxa, nós como seres humanos, aquilo que a gente imaginaria que seria o óbvio é que Deus restauraria o templo de Salomão. Até há quem construiu o templo de Salomão nos nossos dias, dizendo supostamente que Deus está lá naquele lugar. Mas sabe, o que eu acho interessante é que Deus mesmo, através do seu profeta Amós, disse que levantaria outra vez a tenda caída de Davi. Não o tabernáculo de Moisés, não o templo de Salomão, mas a tenda caída de Davi. Então, anos mais tarde, um nazareno levanta-se no meio do templo, do antigo templo de Salomão, e diz: esse lugar será destruído, não ficará pedra sobre pedra, mas que em 3 dias eu tornaria a levantar esse lugar. Que afronta! Que afronta para os religiosos, para aqueles que tinham apenas aquele templo como lugar sagrado, o lugar de adoração. Mas ele estava falando acerca de si mesmo.
Assim como eu disse há poucos minutos atrás, que o escritor à carta aos Hebreus diz que Jesus, ele é a realidade daquilo que antes era uma sombra. Então, quando Jesus disse isso, ele estava falando acerca de si mesmo. Que ele morreria, sim. Aquele templo, aquele corpo, seria morto. Mas em 3 dias, ele se restauraria. Ele seria ressurreto. Amados, a mensagem que eu tenho para vocês no dia de hoje é muito simples. Por mais que eu quisesse deixar ela complicada, eu não posso, porque a mensagem é muito simples. Quero ir agora com vocês para João, capítulo 4. Naquela conversa em que Jesus está com a samaritana. Então, chega um momento da conversa que aquela mulher pergunta: Jesus, os nossos antepassados dizem que nós temos que adorar no monte. O monte é o lugar certo onde se deve adorar. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar certo é em Jerusalém. Afinal, qual é o lugar certo de adoração? Então, a resposta de Jesus nos versículos 23 e 24 do capítulo 4 de João, quando ele diz: mulher, a hora vem e já chegou em que nem no monte nem em Jerusalém, mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai está à procura. Amados, isso até me sacode por dentro, porque é muito encorajador ouvir isso do próprio Senhor, dizendo que o Pai está à procura dos seus adoradores. O Pai não está à procura de templos, de montes, de lugares aonde ele vai ser adorado. Ele não está à procura de rituais. Ele não está à procura de uma lista de regras para serem seguidas. Afinal, isso tudo são religiosidade. E se tem uma coisa que Jesus lutou aqui na Terra contra, foi contra a religiosidade, os dogmas, as tradições humanas. Mas Jesus, quando disse para aquela mulher: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, do seu interior fluirá rios de água viva. Aleluia! Quando Jesus disse isso, irmãos, eu entendo que tudo isso que eu falei até agora começa a fazer sentido. Aquele que beber dessa água, a água que eu lhe der, se tornará uma fonte. Sabe, amados, quando eu e você aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, algo muito precioso acontece dentro de nós. Nós nos tornamos morada do Altíssimo, templo do Espírito, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. Nós nos tornamos essa fonte de água viva para todo aquele que tiver sede, vir e beber, vir e comer daquilo que nós podemos oferecer. Voltando a falar sobre tabernáculo, nós quando aceitamos a Cristo, nós quando temos Jesus dentro de nós passamos a ser um tabernáculo vivo do Senhor. Nós passamos a ser aquela tenda cuja profecia em Amós 9:11 diz que a tenda de Davi seria restaurada. Sabe, amados, quando essa profecia foi dada, estava falando acerca da obra redentora do Espírito Santo. Está de acordo com a profecia do profeta Joel também, no capítulo 2 de Joel, versículo 28, que diz que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo já é derramado, já foi derramado sobre toda a carne. Todo aquele que crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida
começa a ter o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. Passa a ser uma morada do Espírito. Passa a ser um tabernáculo, uma tenda aonde o Senhor pode habitar. E voltando àquela palavra do início do livro do profeta Ageu, quando o Senhor disse: vocês estão ocupados com as suas casas de fino acabamento, enquanto o meu templo está destruído. Sabe, irmãos, a mensagem que eu tenho para mim e para você, para mim também, porque eu estou aqui no campo missionário e deparo com isso todos os dias. Sabe, a mensagem que eu tenho para você é que o Senhor deseja restaurar o tabernáculo. O Senhor deseja restaurar esse tabernáculo que às vezes você tromba com ele na rua. Talvez você passa e nem percebe que há um tabernáculo vazio, sentado na calçada da rua, mendigando esmola. Talvez você até evita passar por aquelas ruas que, tarde da noite, moças começam a se prostituir ali. Ali se torna uma zona de prostituição, quando na verdade ali está cheio de tabernáculos vazios, tabernáculos caídos, que precisam ser restaurados com a presença do Espírito Santo. Amados, a nossa maior missão é levantar tabernáculos caídos, levantar moradas para o Senhor habitar. Eu quero te encorajar a responder a esse chamado, a corresponder a essa missão, porque a missão, irmãos, não é para mim que estou aqui na África. Pode parecer um pouco, sabe, a gente às vezes cria certos paradigmas na nossa mente. Eu já estive do lado daí, olhando para outros missionários e falando: uau, eles parecem super-heróis. Mas sabe, eu quero dizer para você que a gente não é diferente de vocês. A gente também passa por momentos de dificuldades, momentos em que a gente precisa de um encorajamento, a gente também precisa receber, a gente também precisa chorar, a gente também precisa mostrar a nossa fraqueza. Não somos sempre fortes, não somos sempre, uau, os super-heróis. Não. Mas eu quero mostrar para você que a missão não foi dada só a alguns. A missão não está somente conosco que cruzamos o oceano para vir servir a obra de Deus do outro lado, no outro continente. A missão foi dada a todos. As palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa missão, irmãos, é para todos nós. Não é somente para o seu pastor. Não é somente para mim, missionário. Essa missão é sua também. Essa missão é para você começar dentro da sua casa. É como eu costumo falar acerca da Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A missão sempre tem esses três níveis. Começa onde você está, na sua Jerusalém. Tem pessoas querendo ir para os confins da terra, mas ainda não alcançaram a sua Jerusalém. Ainda não alcançaram a sua Judéia, Samaria, mas querem alcançar os confins da terra. Sabe, a missão está contigo, está comigo, está com cada um de nós que já ouvimos as boas novas do Evangelho. A missão é clara e simples. Procurar um lugar, como o salmista Davi disse, um lugar para o Senhor habitar. Um lugar onde Ele possa viver, onde Ele possa fazer morada. Sabe, depois no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque depois da obra redentora de Cristo, Ele não precisa mais habitar em lugares fechados, em uma tenda, num véu, ali preso. Não! O véu foi rasgado, aleluia! Hoje nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos.
Hoje, eu e você, aonde quer que estivermos, de repente no lugar mais escuro dessa terra, num lugar de trevas, como nossos irmãos da igreja perseguida, em países onde não pode nem se mencionar o nome de Jesus, mas ali no meio das trevas, eles podem adentrar o Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, isto é, o véu que foi rasgado, a carne de Jesus que foi partida, o sangue de Jesus que foi derramado em favor de mim e de você. Então hoje eu e você temos acesso a esse lugar santo, essa comunhão preciosa com o nosso Pai. E o desejo dele, o desejo do Pai, é que outros filhos possam se achegar a ele também. Como ele mesmo falou, Jesus mesmo disse que o Pai está à procura. Ele está procurando. Cadê os meus adoradores? Aonde está o templo de Davi, o tabernáculo de Davi caído, que eu posso habitar? Aonde está? Amado, você que está me ouvindo, talvez o tabernáculo está aí do seu lado. Talvez começa dentro da sua própria casa, na sua vizinhança, na porta da sua casa, talvez. E eu quero te encorajar a, quando terminar essa palestra, nós vamos orar antes de eu terminar, mas eu gostaria que você depois tirasse um tempo e peça ao Senhor para tocar nos seus olhos, tocar nos seus ouvidos, para que você comece a olhar, ouvir aonde está esse lugar, aonde começa a sua missão. Ele vai te mostrar, eu tenho certeza. E se de repente o Senhor tem um chamado específico para você, de repente o Senhor deseja trazer você para o campo missionário, seja aqui na África, seja em qualquer lugar que seja. Sim, Ele vai fazer. Mas comece aí onde você está. Eu costumo dizer que o chamado é como buscar, é como um caça ao tesouro. Você vai buscando por pistas, pistas, até chegar no seu tesouro. Deus está te dando pistas. Deus começa de repente a queimar o seu coração em favor daqueles que vivem na rua. Talvez por aqueles jovens universitários. Talvez por meninos de rua, órfãos, velhinhos nos asilos. Eu não sei. O Senhor é quem vai te mostrar aonde está esse tesouro. Aonde está esse tabernáculo que Ele deseja habitar. E o meu conselho para você, corresponda a esse chamado. Não seja como o povo de Israel, que naqueles dias do profeta Ageu estavam ocupados. Eu não tenho tempo. Sabe, principalmente em São Paulo. Eu sou paulista, eu sei bem como é a vida aí. É o que a gente mais responde para as pessoas. Eu tô sem tempo. Desculpa, eu não tenho tempo. Falamos isso até para o Senhor. Senhor, me perdoa, mas eu não tenho conseguido ter tempo. Cuidado. Cuidado, porque a mesma palavra do profeta Ageu para o povo de Israel, eu também digo para você. Eu digo a mesma coisa para você. Você tem plantado e tem colhido pouco. Você come e não se satisfaz. Você bebe, mas não se sacia. Você se veste, mas é como se estivesse nu. Sabe, quando isso acontece com você, eu quero que você se alegre por isso, porque é como eu costumo dizer, é um santo descontentamento. Quando isso começa a acontecer com você, quando você começa a ficar incomodado, tipo, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer algo. Alegre-se, porque é sinal de que algo está queimando dentro do seu coração. E a minha oração nesse dia é que o Senhor intensifique esse fogo dentro de você, que venha te consumir ao ponto de você não se conformar com a vida que você tem levado, ao ponto de você não se conformar em ficar sempre respondendo que não tem tempo. A tenda de Davi, que está caída, precisa ser restaurada.
E o meu desejo nessa tarde, nesse dia para você, é que você corresponda a essa missão que todos nós temos. Sabe, eu quero orar com você e eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Eu sei que eu estou falando com jovens cheios de sonhos. Sabe, eu me formei em publicidade e propaganda. Trabalhei numa agência de publicidade em São Paulo. Eu estava vivendo uma fase muito boa até na minha vida profissional, na minha vida acadêmica. Recém-formado, já consegui um estágio numa agência e depois comecei a trabalhar nessa agência. E de repente eu recebi um convite para vir à África. E África não é uma coisa que começou recentemente na minha vida. Isso começou quando eu tinha 9 anos de idade. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo numa igreja, ouvindo um missionário da Etiópia compartilhando as experiências. Um missionário brasileiro que estava na Etiópia. Ali o Espírito Santo me tocou. Eu tinha 9 anos de idade. Fui batizado com o Espírito Santo. E esse fogo começou dentro do meu coração. Sempre que falava de África, sempre que eu assistia alguma coisa da África, seja qual país fosse da África, aquilo me aumentava aquele fogo dentro de mim. Até que no ano de 2012, eu recebi o convite para chegar aqui em Moçambique, conhecer o trabalho do Ares Global. E a princípio eu pensei que eu ia só tirar minhas férias, vir conhecer, voltar para minha vida normal e quem sabe um dia, largar tudo para vir servir ao Senhor aqui. Mas irmãos, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Moçambique, que eu comecei a ver tantos tabernáculos para serem restaurados, tantos lugares que o Senhor desejava habitar, no olhar de cada criança, no olhar de cada jovem, onde eu sentia aquela carência, aquela fome, aquela sede, não de comida e bebida, sim, isso também, mas de algo que saciasse o seu interior. Quando eu vi esse desejo e essa fome, quando eu vi essa carência, esse santo descontentamento me possuiu por inteiro. E eu decidi não mais voltar para minha vida e seguir como eu vinha fazendo até então. Se eu fizesse isso, eu seria muito, muito, muito egoísta. Eu estaria dizendo não àquele fogo que começou a queimar no meu coração aos 9 anos de idade. Então eu decidi, sim, para quem conhece a minha história sabe que enquanto eu estive aqui em Moçambique, conheci a minha esposa, que na época estávamos apenas ali no mesmo lugar, nos olhamos, nos atraímos, e é lógico, né, que ao invés de eu procurar uma pessoa aí no Brasil, até que a pessoa se preparasse para ter o mesmo chamado que eu, era muito mais fácil eu escolher alguém que já está vivendo um chamado pelo qual eu gostaria de me unir. Então eu decidi voltar para o Brasil já comprometido com essa jovem. Assim nós nos relacionamos à distância e em 2013, em novembro de 2013, nós nos casamos. Então eu vim já com mala, com mudança para viver aqui. E digo uma coisa para vocês, não me arrependo nem um pouco. Hoje tenho um filho, Davi, que está com seus 10 meses de vida. E desde pequeno eu quero ensinar Davi a amar o povo moçambicano, amar o povo africano. E não somente o povo africano, mas amar cada pessoa que passar diante dele. Porque nós temos que entender que cada pessoa é um tabernáculo. Cada ser humano é um tabernáculo pelo qual o Senhor deseja, no qual o Senhor deseja habitar. Queridos, eu gostaria de orar com vocês para finalizar e que você medite nessas palavras. Simples palavras, não quis ir muito profundo porque a mensagem é muito simples. A nossa missão é uma só.
levantar tabernáculos onde o Senhor possa habitar. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar falando com tantas pessoas agora. Eu nem sei aonde essa mensagem está chegando, mas o Senhor sabe. Foi o Senhor quem levou cada uma dessas pessoas a se envolverem e quererem ouvir um pouco dessa mensagem. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor lhe restauraria a tenda de Davi caída. Senhor, cada um dos meus irmãos que está me ouvindo agora é um tabernáculo vivo. O Senhor está vivendo dentro de cada um deles. E eu peço, Senhor, nesse dia, que esse santo descontentamento, Senhor, venha invadir os corações de cada um deles. Que eles não se acomodem, que eles não fiquem nessa zona de conforto, correndo atrás das suas próprias coisas, dos seus próprios objetivos, dos seus próprios intuitos, mas que eles possam, Senhor, olhar além, que eles possam ouvir o clamor daqueles que estão perdidos, Senhor. Que eles possam ver o sofrimento daqueles que ainda não te conhecem. E que eles possam, Senhor, lembrar-se do tabernáculo que está caído. Mostre a eles, Pai. Mostre a eles, quando estiverem andando pelas ruas, quando estiverem nas calçadas, quando estiverem nos meios de transporte, quando estiverem nas suas próprias casas, que eles possam ver as oportunidades que o Senhor tem colocado diante deles para responder a essa missão. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor abriu mão da sua glória, se tornando homem, achando-se na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, Senhor, o que mais me deixa fascinado é que o Senhor deixou a sua glória. O Senhor deixou todo o esplendor da sua glória para vir habitar num tabernáculo. Deixaste, Senhor, todo o esplendor, assim como no templo de Salomão. Deixaste ali todo aquele esplendor que te envolves nos céus para vir até a terra, tomando a forma de um homem. O Senhor tabernaculou. O Senhor viveu entre nós como homem, a fim de que o Espírito Santo fosse liberado sobre todos aqueles que crescem na tua vida e na tua morte, Senhor. Hoje eu e cada irmão que está me assistindo agora tem o Senhor dentro de si. E se não tem, eu peço que o Senhor coloque essa sede de te conhecer. E se tem, que o Senhor mostre a eles a missão que lhes foi dada, lhes foi concedida, de levantar tabernáculos, templos do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu te agradeço por essa obra maravilhosa que o Senhor faz dentro de nós. A partir do momento que nós te conhecemos e desenvolvemos um relacionamento contigo, Senhor, a nossa vida já não é mais nossa. Como o apóstolo Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. E a vida que vivo eu, quero viver para ti, Senhor. Senhor, que esse desejo, que esse anseio venha consumir o coração de cada um que me ouve nesse momento, Senhor. E que eles possam corresponder a essa missão que foi dada a cada um que decidiu largar tudo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e te seguir, Jesus. É no teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe. Para mim é um privilégio muito grande falar com vocês. Gostaria de deixar meu contato, se você deseja contactar a gente, se envolver com o que a gente está fazendo aqui em Moçambique. Vou deixar meu e-mail, Thiago, com TH, Thiago Davi, D-A-V-I,
ponto romão arroba gmail.com tiagodavi.romão@gmail.com. Você pode me encontrar com esse mesmo nome no Facebook, no YouTube e outros canais de mídia social. E meu prazer é servir e ajudar vocês. A gente pode conversar, talvez. E se Deus tem falado alguma coisa ao seu coração, eu vou ter muito prazer em ouvir e poder te ajudar de alguma forma. Que Deus vos abençoe. Obrigado mais uma vez à galera do Ministério Extraordinários e que Deus possa continuar falando ao seu coração através dessa palavra. Um abraço muito forte e não se esqueça de orar pela igreja moçambicana, pelo povo africano que tanto carece das nossas orações. Um abraço. Deus vos abençoe. Tchau.